O Jornal do Médio Vale está recebendo, nesta manhã de terça-feira, o deputado Gery Comper, do MDB, representante do Vale do Itajaí na Assembleia Legislativa. Ele veio juntamente com o vereador Haroldo Fibes, fazer uma série de visitas aqui na região do Médio Vale. Deputado, eu queria que o senhor falasse primeiramente sobre essas visitas que o senhor veio realizar aqui no município de Timbó e região. Primeiro, uma alegria muito grande podermos estar novamente na nossa querida cidade de Timbó, acompanhado do meu vereador. Eu sempre digo, não é o vereador, mas sim o meu amigo, o meu irmão, o Haroldo Fibes. Reeleito vereador da cidade, faz um grande trabalho. Estivemos já, começando já pela manhã, fazendo várias visitas, imprensa, agora aqui junto com vocês, tratando das demandas, tratando daquilo que a população espera nesse momento de nós que representamos, tanto na Câmara de Vereadores como na Assembleia Legislativa. Por isso a importância de estarmos presentes, ouvindo a população naquilo que eles mais esperam da gente, que possamos ter obras, ações e principalmente atenção devida ao nosso povo, à nossa população. Deputado Gery, nós temos no país, no mundo, uma pandemia que está gravíssima. Eu queria que o senhor fizesse um diagnóstico dessa situação, o senhor como representante do Vale, da pandemia aqui na nossa região. Evandro, é difícil até a gente falar, né? Faz um ano que começamos com essa pandemia, dia 18 de março do ano passado, já se passaram um ano e um mês, e nós estamos aqui, nós dois agora, né? Usando a máscara, a população toda tendo que se regrar em certas ações, e eu vejo assim que nós temos que buscar um bom entendimento, sim, mas nós, tanto o vereador como o prefeito, o deputado, o governador, nós temos que dar o exemplo, e dando o exemplo a gente vai tentar baixar a curva, como o secretário da Saúde, André Mota, que é médico, sempre disse, deputado, nós temos que nos regrar a encontros, nós temos que nos regrar a muitas coisas. Nós não podemos deixar de trabalhar. Eu não acho justo eu poder ficar trabalhando, correndo, vendo a demanda da população e aquela pessoa lá que tem o seu comércio está fechado porque não pode entrar ninguém lá. Eu acredito aquilo que eu falei, nós temos que ter o bom entendimento, o governo do estado junto com a gente, para que a gente possa buscar formas das pessoas poderem continuar ganhando o seu pão de cada dia. Existem muitos recursos, mas a gente tem que saber aplicar esses recursos da melhor forma que possamos, o mais rápido possível que chegue essas vacinas, não só nos grandes centros, nas pequenas cidades também, que a gente possa logo sair dessa situação incômoda, difícil e que às vezes deixa as pessoas sobreviverem de uma forma com o seu negócio, com sua atividade. Então eu entendo que tem que ser uma junção de muitas mãos, não só de nós que somos governantes, mas sim da população. O anseio da população é que termine, que chegue a vacina. E o anseio nosso é que também aconteça isso. Então, é uma junção de muitas mãos que a gente possa, o mais rápido possível, sair dessa situação. Além dessa questão da saúde, deputado, quais são as principais demandas aqui da nossa região, principalmente o Médio Vale, Timbó, Indaial e os municípios no entorno? As demandas são inúmeras, né? Se a gente chegar em Timbó, Rio dos Cedros, Benedito, Doutor Pedrinho, Indaial, Rodeio, Ascurra, a Piúna, todas são iguais. Todas. Existe a demanda na infraestrutura, a demanda na saúde, a demanda na educação, a demanda em vários setores. E nós temos que procurar trazer do governo do estado para a nossa cidade aquilo que a população entende que nós possamos ser importante. Um exemplo, essa questão da nossa SC agora, esse tapa-buraco, é uma ação do deputado junto ao vereador, o vereador que vive aqui todos os dias, que as pessoas vão procurar ele. Então, isso são uma das ações de tantas outras que a gente vai procurar juntos fazer. A questão do hospital Oásis, a questão do hospital Beatriz Ramos, enfim, são tantas coisas que não é só o deputado Gery.
é um trabalho a muitas mãos. Esse momento é um momento que nós temos que nos unir, procurar todos juntos trazermos qualidade de vida para as pessoas, trazer para as pessoas aquilo que elas esperam da gente, que é a solução de muitos problemas. Deputado Gery, nós tivemos recentemente uma mudança no governo do Estado, a saída do governador Moisés por afastamento temporário, ou não se sabe como vai ser o resultado do processo, mas já é a segunda vez. Essa situação toda não tem causado muito desconforto para os próprios deputados e também para a sociedade em geral, no sentido de que há uma interrupção no processo administrativo? Exatamente, Wanda, a sua colocação é muito importante. Fomos eleitos para 4 anos, é a mesma coisa o prefeito aqui da cidade. Foi eleito para 4 anos, temos que procurar deixar ele fazer o bom governo. É isso que ele quer fazer. O governador da mesma forma. Essa questão de entra, sai, volta, fica ruim para todos nós catarinenses. Fica ruim para as pessoas que querem vir aqui investir. Poxa, mas lá tem um governador afastado, lá tem uma governadora interina. Será que nós vamos, será que nós não vamos? O que fazer? Então, eu entendo que logo tem que se encerrar isso, ou volta o governador, ou fica a governadora, para que Santa Catarina consiga continuar a crescer. É um estado muito forte, a nossa economia ela está muito boa e nós temos que tirar disso o proveito para as grandes cidades, mas para os pequenos municípios também. Eu que sou defensor dos pequenos municípios, que possamos trazer para a nossa região qualidade de vida, a infraestrutura, a saúde, a educação, tantas outras coisas. Então, tomara que o mais rápido possível o governador possa voltar para que Santa Catarina consiga reatar aquilo que nós tínhamos. A demora que houve, mas agora que a gente consiga pedalar ou caminhar todos juntos em prol da população catarinense. Falando na posição do deputado Gery, a gente viu recentemente que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, confirmado pelo Supremo Tribunal de Justiça e também a Polícia Federal, inocentou o governador Carlos Moisés da questão dos respiradores. O que lhe parece isso, deputado Gery? Qual a sua opinião a respeito dessa situação? Justiça. Eu também tenho entendimento que o governador Moisés não teve culpa, não tem culpa, e vindo lá da Polícia Federal, da PGR, enfim, de tantos órgãos inocentando o governador, nada mais do que justo que possa voltar ao comando do Estado para que juntos, todos nós, não só o deputado Gery, não só o governador, todos nós possamos fazer um bom governo, possamos fazer o melhor para Santa Catarina. E eu quero fazer o melhor para Santa Catarina, mas acima de tudo pela minha região, que é aqui o Médio Vale também. E a posição do MDB, a bancada do MDB, que tem 9 deputados, é a mesma do senhor? Como é que está a situação da bancada em si do partido? Nunca teve uma bancada MDBista tão unida. E lá temos deputados com 7 mandatos, o deputado Romildo Titão, o deputado Sopelsa com 6 mandatos, e eles, com a experiência larga que tem na Assembleia, eles dizem que nunca teve uma bancada tão unida. A nossa bancada, os 9 deputados do MDB, é uma só. Nós queremos que o governador Moisés possa continuar fazendo o trabalho que estava fazendo. Se começou um pouco freado, mas com certeza estava melhorando, com a ajuda de muitas pessoas. O deputado Vampiro, que é colega nossa bancada, está hoje como secretário da Educação, fazendo um grande trabalho lá. Temos mais colaboradores do MDB que estão em outras secretarias, também exercendo o seu papel de fazer o melhor para Santa Catarina. Não é só o MDB, as outras pessoas que ocupam cargos do governo também estão procurando fazer e dar o seu melhor para que Santa Catarina continue a crescer. E agora o MDB assumiu a presidência da Assembleia Legislativa. Eu queria que o senhor falasse sobre essa atuação parlamentar, então, do novo presidente.
É muito importante o nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal, um deputado muito atuante, lá de Cunha Porã, foi prefeito naquela cidade. O MDB agora por 2 anos conduzindo um poder no Estado, né? Nós temos 3 poderes e um poder hoje está com o MDB. Eu acredito que o deputado Mauro, junto com os demais pares, com os demais deputados, possa fazer o melhor, economia na Assembleia, que possa voltar esse dinheiro para o Estado para aplicar naquilo que achar interessante e importante, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, aquilo que o governo entender que possa ser melhor. Então, está em boas mãos, esteve também lá atrás na pessoa do presidente Júlio, e agora o Mauro dando continuidade nesse excelente trabalho à frente do Poder Legislativo da Assembleia de Santa Catarina. Deputado, para concluir, eu queria que o senhor falasse qual é a mensagem que o senhor está dirigindo à comunidade nesses contatos que vem realizando aqui no Médio Vale e também para os nossos internautas. A mensagem é de dizer que estamos em Florianópolis, mas também estamos muito presentes aqui nas nossas bases, ouvindo a população, ouvindo aquilo que nos chega, que possamos fazer sempre o melhor para as pessoas. Eu sempre digo, o sol nasceu para todos, todos nós temos a oportunidade de ser um vereador, um prefeito, um governador ou um deputado. Nós, eu como deputado, o Fibes como vereador, procuramos juntos trazer algo para a sociedade. É para a PAI, é para a segurança do município, é para a infraestrutura, tantas coisas que nesse momento o deputado GR, junto com o vereador, aqui falando da nossa cidade, nossa querida Timbó, possamos fazer para as pessoas. Por isso, conte com o deputado GR, sempre gosto de dizer, não é o deputado GR, mas sim o amigo GR que quer fazer o bem para as pessoas.